Então vamos lá, galera. Vamos falar então sobre traição, aprofundar no assunto. Semana passada me fizeram a seguinte pergunta: por que os homens traem? E eu falei, na verdade, não é porque os homens traem, é porque as pessoas traem, porque mulheres também traem, não é só homens que traem. Eu resolvi fazer uma live aprofundando esse assunto para gerar mais clareza, para desmistificar, descortinar algumas coisas, algumas dúvidas, alguns pensamentos e posturas a respeito da traição, que é um assunto complexo e que merece a devida atenção, porque no relacionamento muitos casos acontece traição, cada vez mais, o número de traição cada vez aumenta mais, e a gente precisa saber como lidar com essa questão, precisa ter um entendimento um pouco mais profundo sobre essa questão, sair dessa questão do raso, não é isso, é aquilo. Então vou comentar aqui, vou ler alguns comentários, só para vocês terem ideia do que a galera pensa a respeito da traição, da infidelidade. Então vamos lá, alguns comentários sobre esse vídeo que eu fiz. Foi o seguinte, ó, é falta de caráter mesmo, eu me doei por inteira e mesmo assim fui traída. Ó, eu me doei por inteira e mesmo assim fui traída. Então se eu me doei por inteira e fui traída, quer dizer que é falta de caráter mesmo, não tem outro motivo. Você vai entender sobre isso aqui. Aí teve outro que falou assim, discordo, traição é falta de caráter e não de carinho, de atenção. Então para essa pessoa, uma traição não é falta de carinho, de atenção, de sexo, de respeito, de diálogo, não, é falta de caráter. Então não é falta de nada disso não. Não, isso não é motivo. Beleza, outro comentário. Trai porque querem, simples assim. Mulher não está em relacionamento para atender homem. Traem por falta de maturidade mesmo. Aí esse comentário foi interessante, né? Porque assim, mulher não está em um relacionamento para atender homem. Se a mulher não está em relacionamento para atender o homem, ela está para quê? Se o homem não está no relacionamento para atender a mulher, ele está para quê? Essa pessoa provavelmente não sabe que a base, um dos pilares do relacionamento é justamente você se doar para o outro. Você fazer tudo para ver o outro feliz, embora não consiga fazer ninguém feliz, e felicidade é algo intrínseco, está dentro do ser humano, do indivíduo, eu posso fazer tudo que eu puder para te ver feliz. Então eu vou fazer coisas que te agrada, vou evitar o que te desagrada, e vou fazer tudo para atender a você. Eu vou fazer tudo para atender às suas necessidades. E um relacionamento é isso, atende às necessidades do outro. Um prioriza o outro no relacionamento. Isso é um movimento mútuo, de mão dupla. Então quando a pessoa fala, mulher não está em um relacionamento para atender homem, você vê que é um pensamento totalmente individualista. Então é cada um por si e dane-se você e tá tudo certo. Um relacionamento assim é quase impossível ser um relacionamento realmente amoroso e duradouro. Pode ser duradouro, porque qualquer coisa dura. Um relacionamento falido dura, à base de status, a base de máscaras, mentira, mais dura. A base de abuso, de desrespeito, mais dura. Mas amoroso é muito difícil você conseguir ter um relacionamento amoroso com esse pensamento aqui. Qual é o perigo desse pensamento determinista sobre traição? Então qual é o perigo desse pensamento determinista? Traição é falta de caráter, ponto e acabou. Traição é pilantragem, ponto e acabou. O primeiro ponto é, não há diálogo. Então se há no relacionamento uma traição, se uma pessoa trai, a pessoa não quer nem dialogar sobre isso, ela não quer buscar o entendimento, tentar saber o que aconteceu que levou à traição. E se você não fica aberto ao diálogo, se você não está aberto ao entendimento sobre isso, o que acontece? Você não consegue restaurar o relacionamento. Porque acontece muitos casos, eu já acompanhei vários casos de pessoas que houve traição no relacionamento e depois que houve a traição, o casal parou para sentar, conversar, alinhar o que não estava legal no relacionamento e o relacionamento passou a ser muito melhor do que era. Na verdade, em muitos casos, a traição é uma oportunidade para sentar, dialogar e conversar. Vai lembrar o seguinte, você precisa ter a mente aberta. Eu não estou falando que o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que deveria ser, o que não é. Estou falando do que acontece na vida real, tá? Mas em muitos casos, a traição acaba sendo uma forma do casal fazer o que deveria ter feito há muito tempo, mas não fez, negligenciou,
que é sentar, entender o que estava faltando no relacionamento, entender o que estava errado e consertar tudo isso para voltar a se aproximar e construir um relacionamento ainda melhor. É difícil? Pra caramba, mas é possível, e eu falo que é possível porque eu já vi e já acompanhei muitos casais nessa situação, já mentorei casais nessa situação. E outro segundo ponto então vamos lá, primeiro ponto, você não dialoga, você não procura entender o que houve, os erros que aconteceram que levaram a uma traição. Então o segundo ponto, você não consegue restaurar um relacionamento que houve uma traição, quando muitos poderiam ter sido restaurados, poderiam ter sido recuperados. Terceiro, você não olha para si. Você não consegue olhar para os seus próprios erros. Por quê? Muitas vezes, quando acontece uma traição, eu vou falar aqui de motivos que levam a uma traição, muitas vezes aconteceu porque você também, a parte que foi traída, negligenciou coisas que não deveriam no relacionamento. Ah, Gilson, mas isso não justifica. Eu sei que não. Eu concordo com você que não justifica, mas acontece. Eu vou falar disso mais à frente, fica tranquilo. Então, quando a gente negligencia algo, quando deixa faltar algo estrutural no relacionamento, abre brechas. E isso pode acabar levando a uma traição. Então, quando eu falo, se você me traiu, é falta de caráter, ponto, acabou, eu não olho para mim, inclusive. Eu não olho para os meus próprios erros. E tem pessoas que se utilizam desse artifício, desse argumento, para não olhar para si mesma. Porque a pessoa sabe que cometeu erros, sabe que negligenciou, sabe que tem muito mole no relacionamento, mas ela fala, não, você me traiu, a culpa é sua, pronto, acabou. Ou seja, eu não olho para mim. Então é mais comportamento de defesa. Não vou olhar para os meus erros. Se você traiu, não importa porque traiu, não importa o motivo, não importa o que levou à traição, eu vou considerar que é culpa sua, que você é mau caráter, fecha a conta, passa a régua. Eu não olho para mim. Eu não olho para as minhas negligências. Para quê? Para melhorar isso, de repente, no próximo relacionamento. Eu cometi uma série de erros, uma sucessão de erros que eu não quero levar isso para o próximo relacionamento. Porque isso pode acabar levando a uma traição. Então, eu vou corrigir os meus comportamentos para minimizar, para que não haja, ou pelo menos para que eu minimize os riscos de uma traição num próximo relacionamento. Então você precisa sim olhar para você, porque talvez que erros você acabou cometendo que levaram a uma traição. Não justifica, eu sei, mas acontece, vida real. Sabe, aqui é vida real acontecendo. Não trabalho com frases feitas, com frases lacradoras. Ah, porque a carne só é fraca quando o caráter é fraco. O buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. A gente vai entender isso aqui nessa live. E o outro ponto, o outro perigo de você ter um pensamento determinista, quando você fala traição é falta de caráter, ponto e acabou. Se você vem a trair, e não se engane, você é suscetível a trair, assim como é a ser traída, e eu também. Todos nós estamos sujeitos a trair e ser traído. Somos vulneráveis, somos humanos de carne e osso, e a gente pode sim trair. Então não cuspe para o alto falando, eu nunca vou trair na minha vida. Pode acontecer sim, e você vai entender por quê nessa live, tá? Então se acontece de uma pessoa que tem um pensamento tão fechado, tão fundamentalista, e fala, não, porque traição é falta de caráter e acabou, a pilantragem acabou. Se a pessoa acaba caindo em tentação, se perdendo e traindo, ela não consegue se perdoar. Ela não consegue ter empatia por si própria. Ela não consegue entender por que ela fez aquilo. Ela não consegue nem dialogar com si mesma. Então ela vai carregar uma culpa que vai ser muito difícil ela conseguir se perdoar por esse erro que ela cometeu. Sim, a traição é um erro. Isso é inquestionável, tá? Em nenhum momento estou tentando validar o comportamento, ou dar desculpa, ou minimizar, nada disso. A traição é um erro, mas que acontece. E você nunca vai conseguir entender por que você cometeu esse erro. Então, traição é falta de caráter? Vamos entender. Eu vou trazer aqui alguns casos reais de atendimentos de clientes que eu atendi. E a gente vamos ver se a gente vai continuar achando que é tão simples assim essa questão de não, é falta de caráter, ponto e acabou. Concordo com você, forte. Ok, isso aí. Então vamos lá. O primeiro caso, eu atendi uma cliente, para não correr o risco de falar o nome dela, vou botar aqui o nome de Maria.
Vamos lá, Maria. A Maria se relacionou 12 anos com uma pessoa. Ela estava casada, ela estava no relacionamento há 12 anos. Se não me engano, era casada há 10. Eu acho que era 10 anos de casamento, estava com a pessoa há 12 anos. Nos últimos 6 anos, quando eu atendi essa pessoa, né? Nos últimos 6 anos de relacionamento, eu atendi essa pessoa tem uns 2 anos, mais ou menos. Ela viveu 6 anos num relacionamento onde o marido se afastou totalmente do relacionamento, ele parou de dar atenção para ela, ele parou de dar carinho para ela, ele parou de dar reconhecimento para ela, ele não elogiava mais, ele não reparava mais nela, ele não dava carinho, ele começou a querer viver vida de solteiro, ele saía à noite, chegava de madrugada, o sexo reduziu pra caramba. Quando tinha sexo, era assim, era aquele sexo meia boca, sabe? Que assim, vai lá, faz o negócio e atingiu o orgasmo e acabou. Não tinha uma preliminar, não tinha um carinho, não tinha uma pós-liminar, não sei nem se existe isso, mas não tinha um carinho depois do sexo, sabe? Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer, sabe, Alexandre Pires? Então não tinha aquele negócio de acabou o sexo, fazer um carinho, deita aqui no meu peito, trocar uma ideia, não, era assim, papum, acabou e sai da cama e vaza e acabou. Então era um negócio muito mais, parecia animais, sabe, copulando, não eram dois seres humanos tendo uma relação, uma junção, uma conexão de espírito, de alma e também de corpo, que é a menor das conexões. Então durante 6 anos, lembrando que não cabe julgamento, por que ela não saiu antes, por que ela não sei o quê? Vida real, aconteceu, ponto, acabou. Durante 6 anos, ela ficou buscando, falando com ele, poxa, amor, me dá mais atenção, me dá mais carinho, você não me dá mais carinho, você não repara mais em mim. Ela ficava bonita, botava uma roupa bacana para sair com ele, e ele nem nem reparava. Eles tinham um filho, uma filha de 5 anos, na época tinha 5 anos, e ela não queria sair do relacionamento, ela queria salvar o relacionamento, ela queria insistir, lutar pelo relacionamento, ela não queria separar. Tinha a família dela formada, ela tinha valores familiares, sabe, de fidelidade, de respeito. Não, essa é uma família que a gente construiu. Eu nem cogito a possibilidade de separar, porque ele é minha família, ele, meu esposo e minha filha, eles são minha família. Então eu não cogito a possibilidade de separar. Trair também não era uma possibilidade para ela, nunca foi. Ela abominava, sabe, pessoa do interior que tem daqueles valores que cultiva alguns valores como respeito, honestidade, alguns princípios como respeito, honestidade, fidelidade. Então, para ela, também traição era falta de caráter, mau caratismo, não se justificava de jeito nenhum, nem se explicava até. E o que aconteceu? Num dado momento, ela conheceu um camarada no trabalho e começaram a conversar. E o cara começou a falar: nossa, como você é dedicado ao trabalho, nossa, como você é inteligente, nossa, você fez algo no cabelo, tá bonita. E começou a elogiar a pessoa, começou a enaltecer aquelas qualidades dela, coisa que as pessoas fazem no início do relacionamento. Eu postei um vídeo quase agora lá no YouTube, por que os casais se separam, por que os casais se divorciam. Acabei de postar esse vídeo lá à noite, quando acabar aqui vai lá dar uma olhada nisso. Então, ele começou a negligenciar isso, e ela começou a pedir, até que esse camarada começou a tocar no coração dela. Ela começou a sentir-se apaixonada por ele, sentir-se aproximada por ele, hipnotizada, encantada por ele. E como ela tinha a questão de não vou trair meu marido, isso é errado, não posso fazer uma coisa dessa, quem seria eu se fizesse isso? Ela começou a se afastar do camarada, porque ela começou a entender que ela estava se enfraquecendo emocionalmente e se aproximando muito dele emocionalmente. Estava começando a pensar nele, estava começando a trocar mensagem no WhatsApp, ele começou a mandar letra de música para ela, lembrei de você, e era uma letra romântica, e ela falou, preciso parar com isso aqui, eu não posso fazer isso porque está errado, eu não posso continuar com isso. E ela começou a cortar contato com o camarada. O que aconteceu? Festa de fim de ano na empresa, ele a princípio não ia, ela falou, eu nem vou para a festa de fim de ano para não encontrar com ele. Só que acabou que ele falou que não ia mais, porque tinha acontecido alguma coisa lá, e ela falou, já que ele não vai, eu vou. Chegou lá, eles acabaram se encontrando. Ele acabou indo, ela já tinha bebido um pouquinho, o álcool começou a entrar no sangue. Mas álcool no sangue não justifica e tal. Só para você ter ideia, tá? Para saber de uma informação científica, o álcool, quando a gente bebe uma certa quantidade, ele inibe a ação do neocórtex, que é a ação que raciocina.
São aqueles filtros que você tem, você queria fazer uma coisa, mas você sabe que é errado. Aquela vontade que você tem de subir na mesa e começar a dançar e ficar pelado, que você sabe que você não faz isso porque é errado, é loucura. Quando a pessoa está bêbada, essa inibição, esse filtro, ele fica bloqueado. O álcool não deixa essa área do cérebro trabalhar, funcionar bem. Aí você acaba perdendo os filtros. Então já estava um pouco alta, perdeu os filtros, perdeu a razão, perdeu o seu racional e acabaram se beijando, acabaram ficando. Não rolou sexo, se beijaram e no outro dia veio a culpa. E ela se sentiu totalmente culpada por aquilo. E o que aconteceu? O marido dela, ela acabou contando para o marido dela. Ela não aguentou segurar a onda, segurar a barra de ter traído e acabou contando para o marido dela. E aí o marido dela falou, então acabou o casamento. Por que acabou o casamento? Porque você me traiu. Então o casamento acabou porque você destruiu o nosso casamento, me traindo. Você é uma... Aí começou a falar, você é uma safada, você é uma sem caráter, você não sei o quê. Mas espera aí. Mas e a mulher que ficou 6 anos não tendo carinho, atenção, respeito, sexo, direito, as necessidades principais de um relacionamento que precisavam ser supridas, não estavam sendo. Aí eu te falo, eu vou julgar essa pessoa e falar, não, você é um mau caráter mesmo? Não é tão simples assim. Ela tinha necessidades emocionais, que o relacionamento, que o papel do relacionamento é suprir. Entenda isso, o nosso emocional, ele é amoral. As nossas necessidades emocionais de carinho, de sexo, nossa necessidade fisiológica de sexo, desejo, ele é amoral. Ele não tem moral, não tem escrúpulos, não tem o julgamento de é certo ou errado. Isso não existe no campo emocional, isso existe no campo racional. A fidelidade não existe no campo emocional, a fidelidade é uma lei social, um padrão que nem é em toda a sociedade. Tem países que não precisa ter fidelidade, entende? Então isso é algo moral. E o desejo, evento emocional, ele não tem moralidade. Ele é livre de todo julgamento moral. Então, quando você tem uma necessidade emocional que não é atendida, isso pode te levar, embora não justifique, muitas vezes explica. Você acaba sucumbindo a uma traição. Então a traição dela não se justifica de forma alguma, mas eu entendo, se explica, por quê? A falta do que tinha que ser suprido no relacionamento, que não foi, gerou uma carência nela, que precisava ser atendida de alguma forma. Então ela acabou, depois de 6 anos, acabou traindo. E aí ela fica com a culpa de que eu destruí o relacionamento, pelo que eu falei lá em cima. O camarada fala, não, traição é falta de caráter e acabou. Mas a falta de sexo, a falta de carinho, você sair, viver vida de solteiro, sair pra night, chegar de manhã, isso é traição. Porque quando você casa, você promete pra pessoa, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, tal. E a falta de sexo também é pecado no relacionamento. É uma traição de contrato, você prometeu a ela isso. Uma das coisas que são bíblicas é a relação sexual no casamento. Quando você promete isso e não cumpre, isso também é uma infidelidade. Então é muito fácil falar que o outro foi mau caráter e não olhar para os seus próprios erros, para a sua negligência num relacionamento. Então entenda que o casamento nem sempre... Existem casos de mau caratismo, pura e simplesmente? Sim. Existem casos da pessoa que não está levando o relacionamento a sério? Sim. Existem pessoas que traem por vingança? Sim. Mas existem muitos casos também que a traição acontece que a pessoa não queria trair. Mas a traição é uma última consequência, quando ela não tem as necessidades dela supridas dentro do relacionamento. Então, quais são os motivos que levam a uma traição? Então, primeiro ponto, o que mais leva a uma traição, que embora não se justifique, se explica. Primeiro, necessidades no relacionamento. Então, como eu falei, entenda, a principal necessidade humana e emocional é de reconhecimento. É de ser reconhecida por alguém. É de alguém falar, te elogiar, falar seus pontos positivos, validação. Então, essa é uma das principais necessidades. Então, quando você está num relacionamento amoroso, a gente busca isso nos nossos relacionamentos mais diversos. Então, no relacionamento com pai, com filho,
com os amigos, relacionamentos profissionais, a gente busca. E no relacionamento amoroso, no relacionamento conjugal, é onde a gente tem mais intimidade. Então é onde a gente mais busca esse reconhecimento. Então, num relacionamento conjugal, uma das necessidades que todo casal que precisa ser suprido é a de reconhecimento. Reconhecer o outro, reparar no outro, elogiar o outro, enaltecer os pontos positivos do outro, dar ao outro o devido reconhecimento. Outra questão é o amor, que se manifesta de várias formas. Cada um tem a sua linguagem do amor. Então, o amor vai envolver carinho, vai envolver atenção, diálogo. Então, no relacionamento você quer dialogar, você quer ter amizade, você quer ter planos juntos, planos em comum, o próprio respeito, um respeitar o outro. Isso é, cara, obrigação, isso é o mínimo de um relacionamento. E, claro, o sexo. Quando essas necessidades não são supridas, isso abre brechas que podem levar a pessoa a buscar isso fora do relacionamento. Existem necessidades também que podem levar a uma traição, que não são necessidades no relacionamento, mas são necessidades emocionais pessoais. Como assim? Só para você ter ideia. Tem pessoas que traem porque têm autoestima muito baixa. Então, eu falei de reconhecimento, certo? Então, quando você não reconhece a pessoa, isso pode acabar gerando uma carência, e essa carência pode acabar fazendo com que ela busque essa completude, esse atendimento dessa necessidade fora. Aí tem pessoas que falam, Gilson, mas eu reconheci o máximo que eu podia essa pessoa, e ainda assim ela me traiu. E aí tem casos que a pessoa tem uma autoestima tão baixa que não importa o quanto você dê para ela, o quanto você reconheça, nunca vai ser o suficiente. Porque é uma necessidade que está dentro dela, é um vazio que está dentro dela. E que ela busca preenchimento fora que não tem. Então tem pessoas que têm uma carência, eu já atendi casos assim, de pessoas que traíam, e se arrependiam pra caramba, sentiam culpa, sabe? Mas não conseguiam fazer isso, eu não consigo parar de trair. Por quê? Ela tinha uma necessidade tão grande de ser desejada, validada, que não importasse o quanto o marido fizesse isso por ela, nunca era suficiente. Então o marido não era suficiente, o de fora não era suficiente e ninguém ia ser. Porque ela precisava preencher esse vazio, essa carência dela, para não precisar ficar buscando tanto assim. Então a baixa autoestima pode levar pessoas à traição. O outro motivo o medo de se envolver. Olha só, olha que louco isso. Tem pessoas que têm tanto medo de se envolver com alguém por experiências pregressas, por experiência que viu do pai e da mãe, ou experiência que ela teve, ou que ela observou em casais. Ela tem tanto medo de se envolver em um relacionamento mais profundamente, que quando o relacionamento começa a se aprofundar, começa a estreitar os laços, a pessoa dá um jeito de trair. Ela trai. Por que ela trai? Para sabotar aquele relacionamento. Mas ela não sabe que faz isso. Não é de propósito. Isso é um processo inconsciente. Ela tem medo de se envolver e a forma que ela tem de fazer aquilo acabar é trair. Quando ela trai, ela sabota. Ela fala, traí você, então não dá pra gente ficar. Então assim, deixa pra lá. Então é melhor a gente parar por aqui, porque eu te traí, então assim, fracassei. Então assim, é melhor pagar o preço de cometer o erro da traição do que pagar o preço de se envolver num relacionamento e se machucar muito mais, que para ela pode se machucar muito mais. Tem um outro motivo que pode levar a uma traição, que existem bloqueios emocionais que podem levar a uma traição. O outro bloqueio, outra ferida emocional, quando a pessoa tem medo de ser traída, ela também pode acabar traindo. Assim, eu entro no relacionamento e eu sei que em algum momento eu vou ser traída. Sei, entre aspas, que isso é um processo inconsciente. Então eu sei que em algum momento eu vou ser traída. Então eu prefiro trair do que ser traída. Porque vai doer muito mais ser traída do que eu trair alguém. A pessoa que tem medo, por exemplo, do abandono. Então assim, antes que ele me deixe, eu prefiro acabar com esse relacionamento. E ela pode acabar com ele de várias formas. Uma delas é traindo a pessoa. Então, entenda uma coisa.
Faz sentido para você que traição não é algo tão simples assim? Não, é falta de caráter, ponto e acabou. Existem casos de mau caratismo puro e simples. O camarada que, cara, eu quero pegar todo mundo mesmo, vou pegar e já era. Pessoas que não têm um comprometimento com o relacionamento, existe esses casos. Mas a gente não pode generalizar, porque generalização não é algo inteligente. Para não dizer que é burro, porque eu não gosto da palavra burro, mas a generalização não é inteligente. Existem pessoas que traem por dificuldades emocionais. E talvez é o caso de vocês aqui, de alguém de vocês aqui, que pô, eu traí, eu mexi um mau caráter até hoje. Achei que eu era uma safada até hoje. E de repente não era isso, sabe? Existiam outros motivos que levaram a uma traição. Então, às vezes não é falta de caráter, às vezes é um desvio de caráter, essa falta de caráter não é um sentido pejorativo, de não ter caráter pronto, mas é dificuldade de forjar esse caráter, de formar esse caráter. Por quê? Porque existem bloqueios emocionais, entraves emocionais que impedem que eu forje esse caráter. Entende isso? Eu queria ser fiel, mas eu não consigo ser fiel, porque alguma coisa, não sei o que, me impede. Eu não quero trair mais, eu não aguento trair, mas eu também não consigo ser fiel. Então não é porque eu queira ser mau caráter, é porque eu não consigo, porque é algo muito mais profundo, emocional, que não tem moral, que é amoral, não faz distinção de que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Ele é mais forte do que o meu caráter, e aí eu não consigo fazer por conta disso. Então traição não é pura e simplesmente falta de caráter, pronto e acabou. Se num relacionamento acontece uma traição, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: toda traição é uma busca. Então quando eu traio, eu estou buscando algo que falta no relacionamento, ou algo que o relacionamento deveria suprir e não está suprindo, ou é algo que falta em mim, que o relacionamento nunca vai suprir, porque é um vazio meu emocional ou um vazio meu espiritual, que aí eu preciso trabalhar isso. Não é o relacionamento que tem que mudar e melhorar, sou eu que preciso buscar ajuda para preencher o meu vazio, para que eu não tenha essa necessidade de querer buscar fora algo que eu deveria preencher dentro de mim. Tem coisas que eu não consigo preencher dentro de mim, é o outro quem precisa preencher no relacionamento. O relacionamento serve para preencher, mas tem coisas que o relacionamento não vai dar conta de preencher porque está faltando dentro de mim. Então, quando eu entendo que a traição é uma busca, eu consigo flexibilizar isso. Então, quando a gente entende isso, como é que a gente faz para blindar o nosso relacionamento de uma traição? Inclusive, eu tenho um e-book, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um e-book, escrevi um e-book que são 8 passos para salvar o seu casamento. Salvar de uma crise que talvez você esteja vivendo, ou para você que quer melhorar o seu casamento, que já está bom, mas você quer tornar ainda melhor, alcançar um outro nível de proximidade, de conexão, de intimidade no casal. Melhorar o sexo, melhorar a frequência sexual, conhecer mais um ao outro, voltar a ter carinho, paixão, tempo juntos, enfim, voltar a se amar de verdade, como no início ou como nunca. Então esse e-book está lá na minha bio. Se você quiser saber mais sobre esse e-book, não achar a bio, não souber que é bio, você me chama no direct, que te envio o link para ele, está bem acessível, você pode pagar isso parcelado, é muito barato, sabe? Vale muito você investir nesse e-book para melhorar o seu relacionamento. Se você acha que o seu relacionamento, sua família, vale a pena investir, eu recomendo que você faça, porque é um e-book prático, totalmente prático, com estratégias, com ações para você fazer, que vão ajudar atuar diretamente na psicologia, para ajudar o outro a voltar a enxergar valor no relacionamento, enxergar a importância do relacionamento. Então, o que a gente precisa fazer para tentar blindar o relacionamento, minimizar os riscos de uma traição? Entender quais são as necessidades do outro e tentar suprir. Principalmente, por exemplo, reconhecimento, todo mundo busca, sexo tem que ter, diálogo tem que ter, tempo juntos, isso é algo que todo relacionamento tem que ter. Sexo, diálogo, tempo juntos, qualidade, reconhecimento, elogio, falar coisas positivas, isso todo relacionamento precisa ter. Eu preciso saber quais são as peculiaridades, os desejos, as necessidades que o outro tem, as expectativas do outro com relação ao relacionamento, para buscar suprir essas necessidades. Então, galera, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui, e a gente se vê aqui no Instagram ou lá no YouTube. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.